Então vamos nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia. E vamos rogar nesse momento. Permita, Pai misericordioso, que possamos aurirmos desse plano maior toda essa energia, Senhor, todo esse fluido curador, fluido para desmaterializar, desintegrar, desmagnetizar, dissolver todas essas irradiações, todos esses fluidos, toda essa maldade. Pedimos, Senhor misericordioso, que a sua luz, que o seu imenso amor permita, Senhor, que a imensa falange do grande mestre Jesus, aqui estejam conosco também, nos auxiliando, nos amparando e nos fortalecendo nessa grande jornada. Que a sua paz, que o seu imenso amor, aqui se faça presente, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Então, nós vamos estudar hoje limpeza energética. Vai complementar o que nós falamos anterior na nossa fala. Então, a limpeza energética, primeiro, vigiai e orai. Médio tem que vigiar, tem que ver o que está acontecendo, o que está em volta dele. Médio tem que estar despertado. Médio não pode ficar dormindo e nem esperar que passe um dia, 24 horas, um mês, uma semana, um ano, e vai morrer com essas energias negativas. Médio tem que vigiar e orar para retirar. É isso que nós, espíritas, aprendemos. Então, não é vigiar com esses olhos aqui. A gente manda limpar, arrumar, fazer faxina, é uma coisa. Mas a faxina espiritual, a limpeza espiritual, é de suma importância nas nossas vidas. O Espiritismo, acorda cristão, o Espiritismo é o Espiritismo redivivo. Quando Jesus curava, Jesus aliviava, Jesus curava os processos. Tudo aquilo que nós, espírita, devemos fazer, Jesus nos deu, ele é o exemplo de trabalho, de crescimento. Jesus deixou tudo falado. E o que não foi mal interpretado, você pode ir nas bibliotecas espirituais e saber o que Jesus falou. Pegar os ensinos básicos, porque está tudo lá. Você aqui na Terra está fraudado, vai buscar conhecimento nas altas colônias espirituais, de estudo, de pesquisa. Vai conhecer o grande trabalho. O cristianismo é o espiritismo. E ele precisa ser vivenciado e vivido. Jesus curava. Jesus desmonetizava. Jesus usava todos os seus meios de crescimento, modificava, elaborava. Jesus destruía a maldade e o erro. Aquela passagem que ele transformou a água em vinho, você acha que ele não poderia ter feito aquilo? Era fluido. Era fluido, ele poderia ter feito. Pegava o barro e a saliva e mexia bem, passava um fluidinho curador e botava nos olhos da pessoa e curava. Então, você pode ver que isso daí é uma amostra da manipulação da energia da Terra, do ectoplasma do Cristo, porque ali o que ele colocava ali naquela saliva era o ectoplasma, a energia curadora misturava no barro e fazia, e os espíritos da Terra e a energia do Cristo, você tem que aprender a interpretar o ensino dado pelo Cristo. Jesus destruía a maldade e o erro.
E nós, espírita, precisamos destruir a maldade e o erro. Ou nós deixamos a maldade e o erro destruir a nossa família, nossos filhos, nossa vida, nos levar à perdição, nos levar à queda, nos levar à falência, nos levar ao erro, nos levar à impostura, nos deixar aleijados, cegos, destruídos, porque nós não queremos defender a nossa família? É algo para ser pensado hoje. O médium familiar, ele vem preparado, organizado. Ele vem perispiritualmente, ele vem com a equipe de trabalho. Antes de nós reencarnarmos, nós ficamos em reunião com a nossa equipe de trabalho, com os nossos protetores, estudando o processo reencarnatório. Quem que vai nascer na nossa casa, com quem que nós vamos casar, o que que nós vamos realizar, os compromissos terrenos. Qual vai ser nosso trabalho? Qual vai ser o compromisso da casa? Qual vai ser o efeito da nossa mediunidade? Então, o médium, ele se prepara. Ele vem com toda aquela força mediúnica de trabalho. Ele vem preparado para realizar. Então, esse trabalho específico do compromisso do médium, o médium tem que fazer esse trabalho. Médium tem que cuidar dele, tem que higienizar ele, tem que limpar. Médium não pode cair. Médium, se ele cair, se ficar obsediado, ele vai perder ele e a família dele inteirinha. Eu digo carinhosamente para vocês. Se vocês caírem na obsessão, na fascinação, na subjugação, no erro colocado pelos espíritos, vocês vão falir. Então, o médium tem que velar da sua família, velar de todo o seu trabalho, porque a missão dele, ele tem que entregar com nota 10 a existência dele, o processo reencarnatório dele. Porque o processo de todas as criaturas, todas as pessoas que estão reencarnadas na Terra, tiveram seus anjos guardiões e as suas equipes de trabalho. Até as pessoas que saíram lá dos quintos, que foram trazidos para o processo reencarnatório, foram trazidos pelos seus anjos guardiões, pela sua mãe, pelo seu pai, por alguém que interviu por eles para o processo reencarnatório. Interviram para retirar eles de lá. Nós somos espírita. E nós entendemos isso. Então, o médium, antes de cuidar dos outros, ele tem que cuidar dele. Se você tiver ruim, você para, fecha todos os seus trabalhos e cuida só de você. Eu faço isso com a Araci. A hora que ela recebe umas irradiações amorosas muito grandes, muito poderosas, eu paro, fecho tudo e cuido da Araci. Porque se a Araci, ela ficar obsedada, doente, acabada, ela não vai dar aula. Ela não vai dar aula. Como que ela vai dar aula? Obsedada, passada, doente, enferma. É essa a nossa realidade. Então, quem é a pessoa mais importante? Sou eu. Se eu quero estar aqui, eu sou a pessoa mais importante. Então, eu paro tudo, largo tudo, e cada um que se vira. Hoje mesmo veio minha filha aqui e falou: mãe, a senhora não está rezando por mim? Falei: não, minha filha, passei esse fim de semana e mais um pouco só rezando por mim. Então, não estou rezando por você. Estou certa? Olha, sou eu a pessoa mais importante. Cada um que põe o joelho em terra e começa a rezar. Essa é a realidade. Nós ajudamos como podemos, quando não podemos, acabou. Cada um faça por si. Então, nós temos um modelo que é Jesus. Lá no livro dos Espíritos, o nosso modelo é o grande mestre Jesus, um grande médium, um espírito que veio nos mostrar o cristianismo, a mediunidade, na simplicidade, na humildade, na abnegação, na luta. E assim nós tivemos grandes homens, grandes, que trouxeram esses exemplos.
de grandiosidade da alma, de beleza e de tudo mais. Então, nós estamos num período em que aparece pouquíssimos e raros homens dessa grandiosidade de espírito. Nós estamos vendo mais uma decadência moral do que uma superioridade espiritual. E os médiuns ficam à mercê das energias mais densas. Então, essas energias emanadas pelos espíritos, pelos vivos, pelos mortos, pelos bravos, pelos revoltados, pelos faniquiteiros, essas energias estão no ar, estão na nossa casa. Se a casa é nervosa, se a casa é brava, se a casa é irritada, você tem que trabalhar em cima da irritação, do nervoso, da brabeza, do chilique, do fluido. Se a energia da casa xinga, maldiz, amaldiçoa, você tem que tirar as maldições. Você tem que tirar aquilo que está sendo criado. A prece tem que ter objetivo. Não existe, os espíritos sabem o que está... Isso não existe. Não existe. Esse negócio fala assim, eu sei, os espíritos sabem. Não sabe nada. Porque os espíritos não vão movimentar um dedo, um fio de cabelo. Por quê? Porque ele não é responsável por você. Ele não vai parar num tribunal de justiça e falar o que fez por você. Ele não pode. A vida é sua. O compromisso é seu. É você que tem que crescer. É você que tem que aprender a trabalhar. É você que tem que desenvolver o seu progresso. Não é o seu protetor. Não é os seus espíritos. Antigamente se tinha isso. Meus espíritos sabem, Deus está vendo. Deus está vendo, claro que está vendo. Olha só que jeito que está o planeta Terra. Deus está vendo. Olha, Deus não vai movimentar nada. Ou você faz, ou você faz, ou você faz. Por quê? As energias são gratuitas. Tudo o que você quiser é gratuito. Tudo. Você pega a energia do sol cósmica, das estrelas, das megas constelações. Você pega a energia de onde você quiser e traz para você. Gratuitamente. E a sua equipe de trabalho trabalha com essa energia. Deus está vendo. Mas quem tem que trabalhar é você e não é ele. Deus está te olhando? Lógico que está. Está te dando tudo. Gratuitamente você pega tudo. Pedir, obtereis. Bater, abrivosar. Agora, vai falar, Deus vai solucionar? Vai sim. Se você orar, se você pedir, se você suplicar, se você criar um sistema de defesa, se você vibrar naquele sentido daquele crescimento. Então, você tem que pedir qual é o seu objetivo. O que você quer fazer por você? Aonde você quer chegar? Você quer ajudar a sua família? Você já procurou seu anjo da guarda? Já entrou em contato com ele para fazer uma reunião, uma tábula redonda, para ver como que nós vamos auxiliar a nossa família? Então, o médium tem que sentar com o seu anjo da guarda, a equipe reencarnatória, e dizer, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu estou falido, sabe? Deu tudo errado, não deu nada certo, e eu venho aqui porque a coisa está feia lá embaixo do meu lado. E eu quero saber como que eu vou readministrar, reorganizar. Eu preciso pedir uma reestruturação no meu trabalho, porque eu não posso ficar naquela mesmice. Aí eu fico pedindo aquilo 20 anos, 30 anos, 50 anos sem sair do lugar. Não funcionou, gira. Não funcionou, muda. Não funcionou, modifica. Não funcionou, pergunta o que você está fazendo de errado. Porque isso vai acontecer. A hora que nós morrermos, nós vamos chegar lá em cima e vamos parar na frente do tribunal. E aí? O que foi que você fez? E aí é lindo, maravilhoso, né? Que vai passar aquele painel de tudo nossos erros. Com a maior cara de pau, nós vamos olhar
os nossos erros. Por quê? Porque está aqui, ó. Está aqui, só que a gente não quer ver. Mas lá eles mostram, né? Pega e projeta a nossa mente dos nossos próprios erros, porque está aqui na nossa consciência. Olha, você vai ter que melhorar nisso, 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 e agora você prepara uma nova reencarnação e vai voltar por causa disso, 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 disso. Pronto, facinho, facinho. Está tudo aqui. Então, a nossa consciência tem tudo por onde nós passamos, erramos. Então, é só lembrar que eu quero fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Eu vou sair vitoriosa. Eu vou conseguir. Eu vou sair. Agora, não é fácil? Não. Não. As resistências são enormes, grandiosas. Mas o médium veio preparado para vencer. O médium que ele estuda, o médium que ele aprende, ele consegue vencer isso. Porque o conhecimento é que nos leva à libertação. Porque não adianta você, eu confio em Deus, eu confio. Pode confiar. Mas se você não fizer aquela prece ardente para desmagnetizar, soltar, cortar, arrebentar, destituir, desconsagrar, retirar, arrumar, consertar, fazer de novo, fazer tudo ficar bonitinho, só conserta com a tua mente. Só a nossa mente. Quando Jesus disse, vós sois deuses. Não era para nós ficar lá numa estátua lá que eram deuses, não. Deuses no sentido de alma capaz de realizar alguma coisa. E Jesus era um exemplo disso. Filho de Deus. E nós também somos. Não na grandiosidade do Cristo, mas pequenos trabalhadores dentro do cristianismo. E nós, médios, não podemos ficar à mercê da mente dos outros, da vontade dos outros, do desejo, querendo que nós sejamos aquilo que eles querem, nos colocar em situações difíceis porque eles querem, querer que nós vamos à falência porque eles querem, querer que nossos filhos estejam do avesso porque eles querem, querer que a nossa casa, que nós perdemos o nosso dinheiro, nosso bem-estar, nosso emprego, porque eles querem. Essa é a pergunta. Porque eles querem? Que isso? Você veio com compromisso e a sua casa é a sua defesa. Então, o médium tem que saber que a sua casa é a sua casa. A sua casa é o seu templo. A sua casa é a sua igreja. A sua casa é o lugar de oração. A sua casa. O restante é lugar de ensino, é lugar onde nós vamos ensinar as pessoas, vamos viver numa comunidade no sentido de todos crescermos juntos. De acordo com o pensamento e a lei de afinidade. Então, o que acontece? Vamos colocar nossa casa. Se nós temos na nossa casa alguém que xinga, está nervoso, está bravo, está irritado, o que ele faz? Ele atrai os espíritos nervoso, bravo, chiquento. Aí aqueles que amaldiçoam traz mais maldição. E aquele que nada dá certo, minha vida é uma desgraça, atrai mais a desgraça. Nada dá certo. Só que nós somos médios. Tudo bem. Atrai a desgraça, eu tiro a desgraça. Atrai a maldição, eu tiro a maldição. Atrai o erro, eu tiro o erro. E nós vamos tirando. Nós temos força para tirar isso. Nós temos meio para tirar isso. Não há por que nós temermos esse nosso trabalho. Nós somos capazes. Nós, cristãos, temos a lei de liberdade. Nós nascemos livres. Pode colocar nós aonde quiser, embaixo da terra, pode pôr no céu, na água, pode pôr em qualquer lugar. Nossa mente é livre e faz o que ela quer fazer. Ninguém comanda isso daqui, ó. Só se cortar a nossa cabeça. Senão, caso contrário, e depois que cortar, a gente continua sendo ainda forte e poderosa. Porque em espírito não tem quem segura. Já pensou nós invisíveis? Já pensou nós invisíveis? A nossa potência na invisibilidade. É isso daí. O método da eficiência. Liberar a energia prejudicial da sua atmosfera mental.
Então, o médium não pode deixar uma energia ruim em volta dele. O contato com todos os recursos naturais e os elementais. Então, o médium tem que chamar todos os recursos naturais. Você tem a anomalia, você tem a energia do sol, você tem a força da lua, das estrelas, do cosmos, os elementares, a força da água. Você tem tudo, você tem humano, você tem tudo. É isso que é o médium viver no planeta Terra, nesse grande conjunto de trabalho. Nós também pertencemos ao planeta Terra e tudo isso gira ao nosso favor, ao nosso favor. Então, isso é muito importante, o trabalho específico de cada médium. O magnetismo é a ferramenta para fazer a higienização intensa. Forças eletromagnéticas. O magnetismo, ele atrai. Ele atrai. Então, você pode usar a lama astral, no sentido de usar esse magnetismo da força astral, das energias da Terra, porque a Terra em si, ela já é um magneto, e ela puxa, a Terra puxa com a sua força. Então, a energia da lama astral, ela pode puxar todo esse magnetismo doente, ela pode levar, ela pode limpar, ela pode corroer, ela pode refazer, ela pode limpar, como ela pode curar. Depende do seu objetivo. Depende do que você está sendo colocado. Que atinge as camadas mais profundas do duplo etéreo, do perispírito, do corpo, a casa, a vida, a lei do karma. Então, nós precisamos nos libertar desse karma de vidas passadas. Médio tem que pensar que ele tem que se livrar do que ele fez no passado. Todos nós somos médios. Todas as religiões, todos os credos, eu vejo de vez em quando no Face. Nossa, como tem médium, médium pulando, médium correndo, médium... Nossa, o que tem de médium é uma força fantástica. Crianças recebendo os espíritos, é uma coisa, uma loucura. Mas o que falta é ensinar a esses médiuns como que eles vão trabalhar para eles. Porque eles vão em busca da energia crística. Mas depois dessa energia do Cristo, eles precisam o conhecimento, o estudo para poder trabalhar e poder se libertar. Então, a gente vê crianças em transe, a gente vê jovens, adolescentes, a gente vê de tudo, uns dançam, uns pulam, e aí vai. Mas a gente vê que todos estão vivenciando essa energia. Mas é preciso aprender como trabalhar com ela calma, tranquila e serena. É isso que nós temos que aprender, que é a lei do karma. E dentro da nossa lei do karma, nós temos que trabalhar por nós. Nunca esqueça disso. Você é a pessoa mais importante. Se você cair, a sua família cai. Se você se ferrar, sua família se ferra. Se você se destruir, sua família se destrói. É você que segura a onda, o médium familiar. E quando você morrer, você tem que deixar outro médium familiar para substituir você. Então, vai preparando a sua família para que um dia eles assumam o seu posto de comando. Porque o médium familiar, ele ora, chega um, ele ora por um. Aí ele chega, vó, a senhora está rezando por mim? Aí chega outro, vó, vamos orar? Aí chega outro, mas a senhora está rezando? Não, minha filha, não estou rezando, estou muito ocupada comigo mesmo. Então, reza por mim. É assim. O médium familiar, o neto entra, ele olha para o neto, a avó já automaticamente já socorre. Então, nós somos socorro 24 horas na nossa família. 24 horas.
ok? Por isso que médium tem que estar afinado na sua casa, afinado com a sua equipe de trabalho, afinado com a potencialidade, com a equipe de socorro, com a equipe de resgate, com a equipe de auxílio, seja o que for. E mais os ataques dos adversários, que é uma coisa chique também, que tem que recolher o bendito dos adversários, daqueles que não gostam de nós. Nós temos que recolher também. Então, a limpeza energética, hoje nós temos as bacias e um método eficiente para se livrar da energia prejudicial, da limpeza atmosférica mental e atingir as camadas mais profundas. Você vai encontrar a consolação. Nós trabalhamos com espíritos mais leves, aqueles espiritinhos que não estão ainda naquele peso. A regeneração, já os espíritos que já estão trazendo pelo espírito numa maior densidade. A redenção é esses espíritos que nós temos que trabalhar, elaborar, tem que ter mais energia, mais fogo, mais água, mais limpeza. Nós temos que usar o máximo de trabalho para poder higienizar o perispírito do pretéreo, para que o espírito possa ser resgatado. Porque esse é o trabalho. Quando nós estamos falando da lama astral, nós já estamos falando porque ali, a lama astral, segundo o pai João de Aruanda, ela vai retirar os trabalhos feitos, as magias, as feitiçarias, os vodus, os pontos feitos, as energias deletéricas. Quer dizer, se eu, no passado, fui uma bela feiticeira, trabalhei com magia, com feitiçaria, até agora está guardado no tempo e na memória. Está no meu perispírito, ela vai surgir. Então, o médium, ele tem que limpar ele mesmo. Ele tem que cuidar dele. Ele é a pessoa mais importante para a limpeza perispiritual dele, do próprio resgate do médium. Trabalhar por você na consolação, a limpeza energética, limpar o duplo etéreo. Eu vou dar uma aula do duplo etéreo logo, logo. O duplo etéreo é como uma camada que nós temos, é como uma roupagem que ela tenta segurar para não passar para o nosso corpo físico os trabalhos, as energias, a densidade, os fluidos, ataque. Então, é como se nós tivéssemos uma proteção que é o duplo etéreo. E ele recebe, segura, retém. Quando o duplo etéreo não consegue mais segurar, passa para o corpo físico. Então, quando você já sente a dor, já sente o ataque, já foi machucada, já recebeu um impacto, o duplo etéreo já vazou no duplo etéreo, já passou pela sua couraça espiritual, que é o duplo etéreo. Limpar o corpo físico, médio tem que limpar as veias, o músculo, todos os nervos, os ossos, a carne, todos os seus órgãos. Você tem que andar no seu corpo, sentar na sua cadeirinha e começar a fazer uma limpeza em todo lugar. Vai passando devagarinho, vai limpando o olho, vai limpando você, vai desmagnetizando, vai queimando, vai higienizando, vai retirando do corpo toda a textura ruim, tudo que tiver de errado, tudo que tiver dor. O perispírito, o idem, o médium tem que parar, ele tem que cuidar dele, ele tem que fazer um trabalho de higienização. Então, você tem que se ocupar uma hora à noite, que você acorda, uma hora que ninguém tem barulho nem nada, põe uma musiquinha relaxante ou nem nada e começa a limpar o seu corpo. Perispírito, do pretéreo, a mente, a alma, e colocar essa limpeza. E o mesmo processo você vai usar as bacias e a lama astral. Por quê? Porque à medida em que você vai auto se limpando, você vai tirando a energia negativa. E se for um espírito que está vinculado a você, por processos reencarnatórios, você tem que tirar também. E você vai ter que limpar, você vai ter que higienizar. Então, esse é o processo. Médio tem que higienizar o seu karma, o seu karma, a seu destino. Refazer
todos os corpos físicos e espirituais. Então, você tem que refazer você com estrutura de células nova. Como que eu vou fazer? Eu tenho que tirar a célula doente do meu útero, do meu ovário, do câncer, da lepra, da alergia, e colocar, dar uma ordem de comando para que as células do meu corpo possam imediatamente renovar. Renovação de células. Células do estômago, células do coração, células das veias, células de todo o seu corpo. Porque aonde foi danificado, ele recebeu um impacto de energia negativa. Então, você tira e põe a renovação de células no seu corpo. Totalmente. Então, é desconsagrar, desmagnetizar, desintegrar, solver. Por quê? Porque são partículas mentais. Toda a maldade do mundo é mental. Toda a maldade do mundo é a mente. Quem escreve, quem faz os programas maldosos é a mente. Quem inventa a maldade é a mente. Quem cria a maldade é a mente. Tudo é a mente. É mente contra mente. É a sua mente contra a mente do mal. A maldade é a mente. É o desejo, é a vontade. E o espírito cria. Só que ele pode criar, mas ele não precisa jogar o lixo no nosso quintal. O lixo é dele, e o dia que ele quiser, começa a limpar o quintal dele. É assim que funciona. Nós temos que mostrar que o nosso quintal é limpo, bonito, formoso, feliz, contente e satisfeito com a vida. Então, tem que exterminar o mal. Médio não pode olhar para o mal e deixar o mal ali. Ai, Deus está vendo. Deus está vendo, mas quem vai exterminar é você. Deus está vendo, mas quem vai desmagnetizar é você. Deus está vendo, mas quem vai desmanchar é você. Deus está vendo, mas quem vai queimar é você. Deus está vendo as partículas mentais maléficas, mas quem vai fazer é você. Então, Deus está vendo tudo. Os átomos, subátomos, monopartícula, mas ele está vendo. Quem vai explodir é você. Porque quem tem que desenvolver a inteligência é você. Deus é a inteligência soberana. E para desenvolver a inteligência, é o homem que usa a inteligência. Ele usa as suas virtudes, ele usa o seu conhecimento, ele usa a sua filosofia de vida para trazer a paz e a harmonia. Os corpos físicos e espirituais devem ficar assim, azul. Então, enquanto nós estiver com aquele corpo físico enegrecido, pesado, denso, nós precisamos continuar limpando nós, até que nós ficamos luminosos, equilibrados, vitalizados, radiantes, organizados, disciplinados. Então, para nós tiver essa disciplina física, disciplina espiritual, não pode ter intoxicação. A nossa energia azul, ela tem que trabalhar com fortaleza, com equilíbrio. Nós podemos até trabalhar com a energia vermelha, que é a energia da eletricidade. Podemos trabalhar, ela aquece, ela limpa, mas a energia azul, ela calma, ela tranquiliza, ela restaura. Médium tem que saber disso, tem que entender. Encaminhar os espíritos familiares para as colônias espirituais. O trabalho de encaminhamento para as colônias, médium tem que ir lá fazer uma visita, reprogramar as suas colônias, aumentar as suas colônias espirituais, mais departamentos,
Se ele está trabalhando com mais doente, ele recolha doente. Se é criança, porque tudo que existe no mundo dos espíritos é a mente. É a mente. É a mente que cria. É a mente que faz. Então, se sua casa, no mundo dos espíritos, você já comprou uma casinha, começa a pôr flores, né? Você sabe que para comprar uma casinha do tamanho do BNH, bem petitica, você precisa de 10 mil bônus horas, né? Está lá na obra de André Luiz. Senão você vai morrer, e você uma colônia, e você não vai ter uma casinha ainda para morar. Eu espero que você faça 10 mil bônus horas de trabalho ao bem, e você plante as margaridas, as florzinhas, e põe a árvore, e deixa a sua casa bem bonitinha. Quando seus parentes chegar lá, vão ter uma casinha para morar. É bem por aí. Senão, vão morar na casa de bezerra. Não tem problema. Vamos ficar albergados, né, nas colônias espirituais. Então, o médium tem que trabalhar para ter ao seu próprio destino. Ele tem que trabalhar por ele, para que ele não morra numa situação dolorosa, densa, pesada, e vai para os quintos. Porque depois que está lá, vai reencarnar e vai vir com os quintos para cá. Então, põe luz, leva a sua família, põe todo mundo para estudar, que na próxima reencarnação, a nossa família vai nascer bem melhor. Pessoas mais justas, mais corretas, bons médicos, bons trabalhadores, pessoas com nobreza de caráter, de sentimento e de amor. E é isso que eles vão aprender no mundo dos espíritos. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, quem é esse mediador? É o médium, é o que está intermediário. Então, faça o melhor do seu trabalho. E Jesus nos abençoa agora e sempre. Uma boa noite para todos. E que a paz nos envolva.